Gravando. Gravando? Exato. Gente, boa noite a todos, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre derivadas parciais, né? Lembrando que esse assunto, esse tópico já foi mencionado na aula antes da suspensão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as derivadas parciais, né? Nós começamos pela definição, agora a gente vai aplicar a maneira direta às derivadas e entender principalmente a simbologia. Então vamos lá. A introdução, né? O que é a derivada parcial? É o mesmo conceito de derivada, a questão do acréscimo, né? Você tem uma função z igual a f de x, a derivada parcial, o que é derivada parcial? É você derivar em relação a uma das variáveis da função, né? Porque nós não estamos mais tratando com funções de uma única variável, né? Então pode ser x, y, z, né? E aí vem o conceito, né, de limite, né? No caso aqui, esse f de x significa a derivada da parcial em relação a x. Aí o que acontece? O acréscimo, o ΔX, vai para x, né? Então f de x mais ΔX, y, menos f de xy sobre ΔX. Se você pensar que vai derivar em função de y, aí aqui seria f de y. Só que aqui não seria x mais ΔX, seria x, vírgula, y mais ΔY. Né? O mesmo conceito você vai aplicar. Essa foi a última atividade que nós fizemos, que era derivar em relação à definição. Né? O símbolo das derivadas parciais. Isso é interessante para vocês acostumarem, que é o que vocês vão ver até o final desse período. Né? O símbolo das derivadas parciais é essa letrinha aqui, né? Que ele é derivado do alfabeto cirílico, ou seja, lá da Bulgária, pronuncia Derronde. É uma variação do francês, é como se você pegasse... Tá dando eco porque alguém está com o microfone ligado, mas vamos lá. Derron significa D redondo. Se você observar, ele parece com uma letra, um D redondo. Voltou aqui, perdão. Então, ele parece, né, olha o mouse aqui, parece com uma letra D. Então, Derronde é uma variação de D redondo. Né? E aí o que acontece? Em relação à função, as derivadas parciais fx e fy, né, podem ser denotadas, né, pela seguinte simbologia. O que essa simbologia significa? A derivada parcial. Alguém está com, perdão, o microfone ligado, peço para desligar o microfone e depois está dando eco em função de estar ligado. Liga depois, fazer um favor, o microfone. Não o meu microfone, né, o de vocês aí. Então, isso aqui é a derivada parcial de x, né, da função. Né? Ou a função f ou a z. Então, aqui estou derivando só x, né? Ou derivando só y. Né? Então, derronde f, derronde y. E aí vamos para os exemplos, que é a parte mais importante para a gente compreender esse processo de derivação parcial. Eu dei uma função f de xy, x ao quadrado y ao cubo mais x à quarta y, e quero calcular a derivada parcial em relação a x. Né? Então, olha bem, o que significa essa derivada parcial? Eu vou derivar, x é a variável, y vira constante. Isso significa que x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então vai ficar 2x y ao cubo, já que o y é uma constante. Mais derivada de x à quarta, 4x ao cubo, y, que é uma constante. Então a gente pode observar aí 2xy ao cubo mais 4x
ao cubo y. Se fosse a derivada parcial em relação a y, né? O que significa isso? Significa que y é a minha variável e x é minha constante. Vamos então aí, derivar y. X ao quadrado é constante. Derivada de y ao cubo. 3y ao quadrado. Então vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. Mais. Derivada de y é 1. Então vai ficar 1 vezes x à quarta. X à quarta. Então podemos observar aí, ó, 3x ao quadrado, y ao quadrado mais x à quarta. Então essas são as derivadas parciais que nós chamamos de primeira ordem. Derivamos em relação às variáveis. Se tivesse x, y, z, as derivadas parciais seriam em relação a x, em relação a y, em relação a z. Tem de ordem superior. O que significa de ordem superior? Assim como no cálculo 1 nós temos a primeira derivada e a segunda derivada, nós temos aqui também as derivadas de ordem superior. Aí tem uma nomenclatura. Vamos ficar atentos a essa nomenclatura. Derivados parciais de segunda ordem. Uma vez que as derivadas parciais de ronde f, de ronde x e de ronde f, de ronde y são funções de x e y, essas funções podem elas mesmas ter derivadas parciais. Ou seja, eu posso derivar novamente a função que eu encontrei. Isso origina 4 possíveis derivadas parciais de segunda ordem de f, que são definidas. Olha a nomenclatura. Isso aí é o ponto mais importante, você estar atento, né? Esse de ronde ao quadrado de f quer dizer que foi a segunda derivada da função f. De ronde x ao quadrado quer dizer que foi derivada 2 vezes a variável x, né? Então essa nomenclatura dessa primeira parte aqui da igualdade, assim como essa, são a mesma coisa. Então diferenciando 2 vezes em relação a x. Observe que também acontece o mesmo com relação a y, né? Eu posso estar derivando 2 vezes em relação a y. Ó, de ronde ao quadrado não é eu pegar a derivada e levar ao quadrado. Estou reforçando isso, né? Porque dá aquela vontade, ó, a função está ao quadrado, então eu calculei a derivada e elevei ao quadrado. Não, é a segunda derivada da função. Como ali é y ao quadrado, significa que 2 vezes foi derivada em relação a y. Agora a parte mais importante, muita atenção a essa nomenclatura. Agora, olha bem, de ronde y, de ronde x embaixo, né? Então, segunda derivada da função, né? E olha bem, de ronde y, de ronde x. Primeiro você deriva em relação a x, depois vai derivar em relação a y, diferenciando primeiro em relação a x e então em relação a y, né? Porque do jeito que se escreve, você poderia pensar, vou calcular a derivada parcial de y em relação a y, depois x. Não. Aí você vai olhar internamente. Tá? E aí, óbvio, né, o contrário, né? De ronde x, de ronde y, significa que você vai diferenciar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Tá? Você observa que aqui a maneira de escrever aqui é diferente. Né? Ó, primeiro em relação a y, depois em relação a x. A nomenclatura é importante porque gera confusão. Tá? Não que isso possa fazer uma certa diferença, a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos olhar aqui um exemplo. Eu detalhei bem essa questão do exemplo das derivadas parciais
que ajudasse vocês. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. Eu tenho a função f de x, y, x ao quadrado y ao cubo mais x à quarta y. Então vamos pegar aqui primeiro a derivada parcial em relação a x. Nós calculamos até aquela hora, né? Ó, em relação a x, x é variável, né? Y torna-se constante. Né? Então, se aqui é uma constante, derivada de x ao quadrado, 2x, então vai ficar 2xy ao cubo, mais derivada de x à quarta, 4x ao cubo, y, que é uma constante. Né? Agora vamos ver aqui a segunda derivada em relação a x. Então, de novo, eu vou derivar em relação a x. Observe essa nomenclatura. O d ROM de f, d ROM de x, eu já tenho, eu já calculei, então posso substituir. E aí vou derivar novamente em relação a x. X é constante, variável. Derivada de 2x é 2, então 2y ao cubo. Mais derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado. Tá? Então vai ficar 2y ao cubo mais 12x ao quadrado y. Então, fiz a segunda derivada em relação. E aí as regras de derivação, as fórmulas são as mesmas do cálculo 1, né? Derivada da divisão, a polinomial, né? A derivada das funções trigonométricas, todas aquelas fórmulas do cálculo 1 vão ser aplicadas em relação ao cálculo 3 aqui. Agora, o que eu fiz? Né? Segunda derivada é uma derivada agora de ordem superior, dROM de y, dROM de x, ou seja, vou derivar primeiro em relação a x. Essa aqui eu já fiz. Né? Então, o que acontece? Na hora que eu já derivei em relação a x, eu substituo. Só que agora, a minha segunda derivada é em relação a y. E aí, o que vai acontecer? Eu vou derivar em relação a y. Então, y é a variável, x é constante. Derivada de y ao cubo, né? Seria 3y ao quadrado. 3 vezes 2x, né? 6xy ao quadrado. Mais derivada de y é 1, então vai ficar 4x ao cubo. Então, agora vamos pensar aqui. Determina as derivadas parciais de segunda ordem. Eu calculei todas em relação à primeira derivada cx. Agora tem que calcular todas em relação à primeira e à segunda derivada em relação a y. Agora vai ser em relação a y. Então, dROM de f e dROM de y. Né? O que acontece? Nós calculamos ali no exemplo anterior. Né? Y é variável. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. X ao quadrado é constante, então acompanha. Derivada de y é 1. Então fica 1 vezes x à quarta. Então x à quarta. Vamos para a segunda derivada em relação a y. Olha, se você já calculou a primeira, você vai repetir aplicando ao resultado da primeira diferenciação, né? A primeira derivada em relação a y. E aí, vamos novamente. Y é a minha variável, x é a minha constante. Aí eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui, a derivada da constante é zero. Isso aqui é constante, mas derivada de y ao quadrado, 2y, então é 2 vezes 3x ao quadrado, 6x ao quadrado y. E por último, a derivada parcial dROM de x, dROM de y.
Olha a nomenclatura, vou derivar primeiro em relação a y, a qual eu já tenho. Então vou substituir aqui, depois vou substituir, derivar em relação a x. Derivada de 3x ao quadrado, 6x, constante, y ao quadrado. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, então mais 4x ao cubo. Professor, Pois não? não está dando para visualizar. A Não. gente não consegue ver mais embaixo. A, Deve subir a barra para baixo. a barra eu não tem como subir agora. Tá? Eu achei que estava tranquilo. Então vamos deixar aqui o seguinte, vocês não estão vendo a parte de baixo. Eu vou liberar o vídeo depois e aí vocês acompanham o vídeo, pode ser? Ok. Porque eu não tenho como mexer nessa parte da visualização do zoom. Tá? Eu até achei estranho, mas tudo bem, beleza. Temos um teorema, né? Eu não sei se alguém havia percebido. A derivada de x, de f, de x, de y, deu o mesmo valor que de f, de y, de x. Né? Isso aqui é uma igualdade, essas derivadas vão ser iguais. Se a função é derivável, então vão ser iguais, a ordem não vai interferir. Você derivar x primeiro e y, ou y depois x. Isso aí não vai interferir em relação a isso. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Nós temos onde eu tirei esse exemplo, onde foi tirado esse resumo. Né? Vamos aproveitar, né? Foi no livro do Howard e Anton, né? Cálculo Novo Horizonte, volume 2. Né? Tem que apresentar, porque eu peguei o exemplo do livro, tem que apresentar a referência bibliográfica. É bom até para vocês lembrarem de uma apresentação, por mais simples que seja, as referências bibliográficas têm que estar presentes. Isso aí é questão de direitos. Né? Eu espero que a lista vocês tenham baixado. Eu preciso que vocês tentem no final de semana para que eu possa preparar antecipadamente. Preparar antecipadamente o quê? Não consegui fazer esse exercício, ou aquele exercício. Tive dúvidas nesse. Aí eu faço uma síntese de uma apresentação das dúvidas de vocês. Vou encerrar aqui, tá? Porque eu tenho uma limitação de tempo. 40 minutos, se eu não me engano. E aí vou deixar para a próxima aula, pode ser até hoje, se vocês quiserem, eu entro um pouco mais tarde, vocês falarem assim, olha, estou com dúvida nesse exercício. Eu retorno e faço uma apresentação para quem está com a dúvida em relação à lista. Pode ser? Pode ser, sim. 40 minutos você tem que usar. Tá? Eu posso fazer isso várias vezes, tá? Mas eu gostaria de dar tempo para vocês tentarem, para eu voltar, para a gente tirar dúvida, para eu não ficar eu fazendo exercício. Queria agradecer a vocês, tá? Obrigado pela atenção. A lista está no Google Sala de Aula. Obrigado, Daniel. E aguardo vocês, o feedback de vocês.